Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal da Asa Trader. Eu sou o Arion, especialista aqui da Asa Trader, e bem-vindos aí a mais uma aula aqui. Hoje eu vou dar essa aula aí, vamos fazer esse vídeo de acordo com uma sugestão de conteúdo aí que vocês sempre me passam. Eu sempre procuro fazer um conteúdo aí com as suas sugestões, tá? Com as suas principais dúvidas. Então é muito importante aí que você sempre deixe aqui nos comentários para mim qual a sua maior dúvida, a sua dificuldade aí em comprar e vender uma ação, como operar no mercado de ações, sobre análise gráfica, qualquer coisa que você acha que possa ajudar você ou que você tenha dúvidas aí no mercado financeiro, tá bom? Estou aqui para ajudar e vou fazer sempre um conteúdo aí com suas dúvidas, sempre vou procurar sanar as suas dúvidas. E o conteúdo aí que foi sugerido que eu fizesse foi sobre pivô, tá? O que é o pivô, como que a gente opera o pivô, a gente compra, vende, pivô de alto, pivô de baixo, falar sobre tudo isso aí e o pivô, que é muito importante aí nas nossas operações, que basicamente a gente praticamente só opera o pivô, tá? A gente busca o pivôzinho sempre para a gente operar. Mas que raio é esse de pivô? O que é o pivô? Pivô é simplesmente, depois de uma forte queda do ativo, o pivô ele demonstra uma possível reversão. Então vamos lá, o mercado está em queda, né, já há algum tempo, e logo depois ele entra em um período de consolidação e faz um pivô de alta indicando uma reversão na tendência. Então o pivô é basicamente essa estrutura aqui. Logo no final de uma tendência ele indica uma possível reversão de tendência ou uma correção bem mais profunda, tá? Por que eu disse uma correção mais profunda? Quando o mercado está caindo, ele tem pequenas correções, né? Houve uma forte... Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui ficou um pouquinho feio. Então, houve uma forte queda aqui, logo depois teve uma pequena correção, uma queda mais forte, uma pequena correção, queda mais forte, pequena correção. O mais certo é procurar operar a favor da tendência, tá? Em tendência de queda, a gente opera vendido. E logo depois, quando o ativo, a sua ação que você está operando, entra em um pequeno período aí de consolidação, onde o mercado fica lateralizado totalmente sem tendência, ele arma uma estrutura que a gente chama de pivô, que ele rompe a consolidação, ele apresenta uma pequena correção, não volta para essa área de consolidação aqui, e ele segue para uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda. Então, por isso que eu falei aqui que pode ser uma correção mais profunda, porque logo depois ele pode voltar de novo a cair, tá? Quando se cumpre mesmo a reversão de tendência, é quando ele rompe aquele topo anterior, que é esse aqui, ó, o principal topo do ativo, que é no gráfico diário, gráfico semanal aí. Aí sim ele está passando a sua reversão, ele está passando aí, cumprindo a sua tendência de alta. Ele cumpriu sua reversão e seguiu para sua tendência de alta, tá? Vou ampliar um pouquinho mais, então fica melhor para vocês. Pronto. Mas é o seguinte, eu não consigo falar de pivô sem falar da teoria de Dow. Que teoria é essa de Dow? Charles Dow foi quem promulgou essa teoria aí pra gente, tá? Para ele não, para o que ele identificou no mercado é que o mercado se move como uma maré, como ondas, tá? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é uma maré de alta. Maré de baixa, ele recua um pouco e segue uma pequena correção. Ele recua, ele cai, tem uma tendência de queda no gráfico, né? Mas a maré de baixo recua um pouco, volta um pouquinho para a areia, e recua mais, volta um pouquinho para a areia, recua mais, volta um pouquinho para a areia. E Charles Dow falava que existia três tendências, tá? Que existem três tendências: a tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateralizada, quando o ativo fica sem direção. Tá?
E aqui no gráfico eu tenho essas três demandas para você, essas três figuras para você enxergar. Mas primeiro eu preciso que você entenda muito bem sobre a teoria de Dow, tá? Vou falar o básico aqui, que é o que mais importa para a gente. Então, a teoria de Dow, o Charles Dow identificou no mercado que o mercado, em uma tendência de alta, ele apresenta topos e fundos descendentes, topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, tá? Em uma tendência de queda, são topos e fundos descendentes, topos mais baixos que os topos anteriores, fundos mais baixos que os fundos anteriores. E uma terceira tendência, que é um mercado, na verdade, sem tendência, é um mercado lateralizado, em que o preço fica consolidado. Ele apresenta uma acumulação ou uma distribuição, tá? Nesse período a gente não opera de jeito nenhum. Bom, então, essas três tendências aí que Charles Dow identificou há décadas atrás, a gente utiliza no mercado até hoje. Por quê? Porque o mercado apresenta os mesmos padrões. Ele sobe e desce com topos e fundos descendentes e ascendentes. E também apresenta a parte lateralizada, o mercado lateralizado, a ação lateralizada, tá? No caso aqui, nós estamos no gráfico de 60 minutos, porque a gente opera o swing trade. A gente não opera com tempos menores que esse, porque não nos interessa. A gente quer ficar... Quando é um tempo menor que esse, tem muito ruído no gráfico e que a gente não precisa tentar adivinhar o que esse ruído quer dizer. A gente opera com gráficos maiores porque é uma coisa muito mais clara. A gente busca facilidade no mercado para ganhar dinheiro, né? Esse é o importante. Bom, vamos lá. O que é esse pivô? Eu já tinha explicado que o pivô é depois de uma forte tendência, ele apresenta uma estrutura lá, depois de uma forte tendência de queda, o mercado fica lateralizado, né? E ele rompe essa lateralização com uma estrutura chamada de pivô, né? E no gráfico, como é que isso funciona? Na linha, beleza, parece ser muito fácil. E no gráfico, como é que funciona? Bom, aqui nós vimos aqui nessa ativo, aqui nessa ação PTBL 3, queda Porto Belo, uma forte tendência, teve uma tendência de queda. O mercado ficou lateralizado em um período de acumulação durante alguns dias, nesse gráfico de 60 minutos. E logo depois que ele fez, rompeu essa lateralização. Logo depois que ele rompeu essa lateralização, ele precisou confirmar que esse rompimento é válido. Então, o que ele fez? Os vendedores aqui criaram uma força vendedora, começaram a distribuir papéis, começaram a se desfazer das suas ações. E essa ação aqui encontrou uma força compradora, ou seja, mais compradores que vendedores. E onde é que está isso? Exatamente nessa linha que se transformou no suporte. Era uma resistência, né? O gráfico batendo aqui, não passava disso. E depois que rompeu, ele veio aqui e se transformou num suporte. Aqui tinha uma força compradora grande, em que não deixou o preço recuar de novo para esse período de lateralização. Então, logo depois aqui, que o gráfico rompeu essa lateralização, houve o pivô de alta. E onde eu operaria aqui? Aqui é fácil identificar um ponto de compra. Eu poderia comprar logo no suporte, né? Onde tinha essa linha aqui. O gráfico testou o suporte, é que eu compro barato. Meu stop é barato aqui. Ou logo no rompimento, tá? Aí o meu stop é um pouquinho mais alto. E sigo a minha tendência de alta, tá bom? Isso daqui é um pivô de alta. Pivô de baixa, a mesma coisa. Depois de uma forte tendência de alta, o mercado entra em um período de distribuição, onde começa a ter mais vendedores que compradores, e logo depois ele arma um pequeno pivô. Rompe esse período de consolidação
e segue para a sua tendência de queda, para uma reversão de tendência e uma correção bem profunda, tá? É isso que você tem que buscar nas suas operações. Esses pivôs que a gente sempre opera. Nesse gráfico da PTBL3 aqui, houve esse período de lateralização aqui nesse gráfico de horas, que foi até um pouco mais longo. Passou dias aí lateralizado, sem direção ao preço. Logo depois rompeu, tá? Vamos ver um outro gráfico agora, só para a gente ter noção, aprender a identificar esse período bem mais facilmente, tá? Não adianta identificar somente um gráfico, sem estudar todos os gráficos. Pega o gráfico fechado mesmo, como eu fazia depois do trabalho, e fica analisando. Fica analisando que daqui a pouco você identifica isso aqui só com uma passada de olho no gráfico e agenda sua compra e sua venda ali, tá bom? E não precisa ficar passando o tempo todo olhando o gráfico. Vamos ver aqui uma ação da Petro 4, vamos ver se tem pivô de alta, pivô de baixa aqui, período consolidado. Aqui não tô achando nenhum pivô tão claro. O gráfico não tá nem tão bonito. Pessoal, isso aqui é um gap, tá? Isso aqui é um gap, onde não houve, não teve compra nem venda. O preço já caiu direto para cá, ó. A abertura do mercado foi aqui. Quando apresenta esse gap aqui, o mercado tende a reagir em buscar a fechar o gap. Isso é sempre? Não. Mas o mercado tende a buscar fechar esse gap, tá? Principalmente nas ações aqui no Brasil, e são ações que têm volatilidade. Aí realmente o mercado tende a buscar em algum momento fechar aquele gap. Não é 100% de vezes que isso acontece, às vezes isso demora muito, mas não é sempre que fecha. Vamos ver aqui, pivô de alta, aqui ó. Pronto, gráfico da Petrobras, 60 minutos. Período de alta, né? Vários topos e fundos descendentes aqui. Logo depois, o que aconteceu aqui? Entrou num período de lateralização, entre um período de distribuição, ou seja, o preço veio, ó, ficou lateralizado aqui. O que houve aqui depois? Rompeu direto, nem apresentou aquela formação de testar essa resistência aqui, que era um suporte nessa lateralização. Rompeu, se transformou numa resistência. Nem se deu trabalho de testar essa resistência. Ele caiu direto, fez uma pequena correção aqui e voltou a cair. Onde seria minha entrada? No rompimento dessa pequena correção, ou nesse fundo dessa pequena correção aqui, tá? Esses dois momentos aí seriam a minha entrada para operar vendido. Quem não opera vendido no mercado, quem não quer alugar as ações, não tem problema, espera a reversão do mercado. A reversão do mercado geralmente tem aquele pivô ali para indicar a você que vai haver uma reversão para alta, tá? No mercado americano é um pouquinho mais simples aí para você operar vendido. Você escolhe uma ação que tenha liquidez, tem liquidez ali para operar vendido e só informa eletronicamente a corretora sem precisar alugar essas ações. No mercado brasileiro é preciso você entrar em contato com sua corretora e dizer quantas ações você quer operar vendido para alugar essas ações e ver se tem disponibilidade. No mercado americano sempre tem disponibilidade em ações com volatilidade e não é necessário entrar em contato com a corretora aí para pedir para alugar. Eletronicamente ali no seu home broker, só operar vendido e informar ela eletronicamente ali. Bom, vamos ver aqui alguma outra ação. Vou procurar aqui na BID 4. BID 4, vamos ver como é que tá aqui. Aqui na BID 4 tá bem clara aqui aquela teoria de Dow. Lembra que eu falei da teoria de Dow? A ação ela segue uma tendência entre topos e fundos descendentes e topos e fundos ascendentes em uma tendência de alta. Aqui, ó, tendência de alta, topos e fundos
ascendente. É um gráfico muito bonito para se operar. Olha só, fundo ascendente ao fundo anterior, fundo ascendente ao fundo anterior, fundo ascendente ao fundo anterior, topo ascendente ao topo anterior, topo ascendente ao topo anterior, topo ascendente ao anterior. Arion, isso aqui é um pivô? É um pivô, tá? O que aconteceu aqui nesse gráfico de 60 minutos? Houve essa pequena tendência de queda aqui, a ação entrou consolidada, é o que acontece geralmente nesse tempo gráfico de 60 minutos. Ele entra no período consolidado depois de alguma tendência, de uma breve tendência, e logo depois houve o rompimento dessa consolidação aqui, rompeu essa linha de resistência aqui, testou a antiga linha de resistência que agora se transformou em um suporte, porque está suportando o gráfico aqui, e logo depois a sua alta. Isso daqui é um pivô. Essa estrutura aqui é um pivô. E logo depois segue teoria de Dalpura. Topos e fundos ascendentes, porque é topo e fundo mais alto que o topo e fundo anterior. Galera, isso daqui tem em todas as ações que apresentam tendência, tá? Não importa qual ação, a ação está em tendência, nenhuma ação sobe direto ou desce direto. Ela sobe e desce apresentando essas pequenas ondas, tá? A não ser que haja algo extremamente fora do comum aí no mercado, como houve o lockdown, né? Em 2020, lá em março de 2020, foi decretado aí a pandemia e houve o desespero no mercado, todo mundo tentando se desfazer das ações. O que aconteceu? O mercado desceu quase 40%, 50%, 60% aí, direto em quase todas as ações. Tá? Aí sim é algo extremamente fora do comum. Então, não tem o que se preocupar ali em operar isso aqui no mercado pivô, porque a maioria das vezes vai apresentar essa estrutura. Tá? Aquilo ali foi algo fora do comum. E quem tinha stop, o que é o stop? Vamos supor que depois você está operando aqui, está seguindo a teoria de Dow, está seguindo essas ondinhas, está nadando a favor da maré, né? Está ganhando ali no mercado. De repente aconteceu alguma coisa fora do comum e a ação caiu, direto como houve esse lockdown. A gente tem um stop de proteção, que a gente coloca ali, a gente programa no nosso home broker, a gente programa ali na nossa boleta de compra e venda na nossa corretora, que todas elas apresentam isso. Se não tiver como agendar só compra e venda, nem opere pela corretora, tá? Porque não vai valer a pena. Mas esse stop é se o preço cair, a ação é vendida aqui, ó. Lógico que é um stop técnico abaixo de uma estrutura, mas a ação já é vendida e corta o nosso prejuízo, porque senão ela vai continuar descendo e a gente que estava numa operação vencedora, com ganho ali, devolve tudo para o mercado, ainda por cima fica com as ações, ainda por cima fica com prejuízo, aí nasce aquela crença, né? Caiu é para longo prazo. Ou seja, está fazendo errado 2 vezes no mercado, sem operar stop e operar a longo prazo sem uma técnica plausível. Até porque para longo prazo você não analisa isso aqui, tá? Para longo prazo você analisa o fundamento da empresa. Aí já é um outro tipo de estratégia ali voltado para dividendo e valorização de ativos aí de anos. A gente busca a valorização de ativos aí em dias ou semanas. A gente quer um ganho mais rápido aí, a gente quer aproveitar a tendência para rentabilizar o quanto antes o nosso capital e com menos risco possível. E é isso que o swing trade dá para a gente, é isso que essas operações que duram a partir de um dia até algumas semanas, geralmente até 3 meses, é isso que passa para a gente. Tá? É o que a gente busca aí para ganhar no mercado financeiro, essas operações aí que duram dias. E é por isso que a gente opera com gráfico de 60 minutos, como está aqui, ó, gráfico de 60 minutos, gráfico diário e o gráfico semanal também. Um gráfico semanal não é muito ruim analisar um gráfico semanal. Vamos botar aqui no gráfico semanal para você ver. Bom, gráfico semanal aqui, mesma ação, BIS de 4, gráfico semanal.
Cara, olha quanto menos ruído se tem. Olha quanto menos ruído se tem. Você vai fazer alguma entrada no gráfico semanal? Não. Você vai buscar um ajuste fino no gráfico de horas e no gráfico de diário, tá? Mas até mesmo no gráfico semanal apresenta o pivô. Olha o período consolidado aqui da BID4. Logo depois, o que apresentou aqui? Esse pequeno rompimento aqui voltou, testou a resistência e logo depois voltou a subir, tá? Se você colocar esse candle aqui, que a gente chama de giftzinho aí no gráfico, um presente que o gráfico está dando, que é uma entrada. Se a gente colocar no gráfico diário ou no gráfico de horas essa semana aqui, cada candle desse aqui apresenta uma semana, você vai ver que há pequenos pivôs, tá? Pequenas ondas ali. Ou seja, basicamente isso aqui está fazendo o quê? Vou limpar aqui direitinho esse desenho. Ele subiu. Se você colocar no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos, você vai ver que o gráfico está fazendo isso aqui, ó. Esse movimento e voltando a subir. Ou seja, ele está formando uma onda. Tá? Aqui é uma onda um pouco mais profunda. Vou fazer uma entrada no gráfico semanal? Não aconselho, tá? Porque o stop é caro. O stop é bem caro aí, ó. O stop é quase R$17 na ação. Isso aqui a gente não opera não. Tá bom? O que o gráfico semanal é importante pra gente aqui? Verificar a tendência. Porque às vezes no gráfico de 60 minutos, a gente não está vendo tendência alguma. Gráfico de 60 minutos, olha isso aqui. Você está até vendo uma tendência aqui, mas às vezes isso aqui é um pouco mais confuso. Coloca no gráfico semanal que você vai ver a tendência. Tá? Vai lá no gráfico semanal, pô, tendência de alta. O que você vai procurar numa tendência de alta? Melhor ponto de compra na ação. Você vai pagar mais barato dentro de uma tendência de alta. E não é numa ação que está em queda que você vai comprar a ação buscando o fundo da ação. Essa ação pode nunca mais ter uma reversão, tá? E você ficar preso naquela ação e perdendo dinheiro por muito tempo. A gente só opera aí, a gente segue a tendência do ativo. Está em tendência de alta? Procura o melhor ponto de compra da ação. A gente vai procurar pagar mais barato dentro de uma tendência de alta. Como isso é possível? Aqui, ó. Bota aqui. Tendência de alta do ativo. Né? Tendência de alta. A onda da teoria de Elliott, a onda do mal, teoria de Elliott. Aqui você paga mais barato dentro dessa tendência de alta. E assim a gente aproveita a tendência do ativo. Tá? Arion, e se for estopado? O stop sai curto. O stop é bem curto aí. Tá? Então, pessoal, sempre aproveita a tendência. A tendência é amiga do investidor. A tendência é amiga do especulador no mercado financeiro. Tá? Por falar de especulação, recomendo sempre um livro para vocês lerem, que é Axiomas de Zurique. Excelente livro para você ter uma noção do que é o mercado financeiro. Tá? Ele realmente muda um pouco a visão aí sobre o mercado financeiro. Dica importante, tira o zoom da tela. Você viu que eu estava com zoom? Estava com zoom aqui, né? Meio difícil enxergar e tal. Tá difícil de enxergar, tá confuso? Tira o zoom da tela, deixa pro gráfico um pouco mais afastado. Ó como é que você está vendo várias ondas aqui, ó. Aqui, ó, perfeito aqui, ó. Outra. Depois de uma queda, ó o pivô que se deu. Queda, consolidação, um gráfico de 60 minutos. Opa, desenhei mal aqui. Houve a queda aqui. Consolidação. Tá? Aquele período de acumulação, rompimento dessa consolidação, testou o suporte, que era uma antiga resistência dessa consolidação, e subiu. Você aproveitou esse ganho aqui. Entrou depois de um período de consolidação, período sem tendência no mercado. O que aconteceu aqui? Testou de novo com um pequeno pivô e voltou a subir. Pegou outro gainzinho aí, outro ganho no mercado. Depois de uma forte tendência, depois de uma tendência de queda aqui nesse gráfico de 60 minutos. O que aconteceu aqui? De novo, consolidação.
rompeu a consolidação, fez um pequeno recuo, voltou a subir, olha o pivô formado novamente. Olha outra operação aí com gain e assim por diante, tá pessoal? Aqui período de consolidação, rompeu, foi. Isso aqui tem toda hora no mercado. Você viu que você não precisa ficar caçando igual um louco esses pivôs no mercado? Tem toda hora. Tá? Não tem essa necessidade aí da gente ficar desesperado aí das 10 até as 5 da tarde analisando o gráfico. Isso aqui se dá um intervalo de 3 dias cada um. Você analisa isso aí uma vez a cada semana, 2 vezes por semana, e vê se está dando entrada ou não. Tem necessidade de ficar nessa loucura aí de 10 da manhã até 5 da tarde todo dia analisando o gráfico. Tá? Isso aí você pega aí, sei lá, 4, 5, 6% aí nessas ações. Tudo bem que aqui a gente não opera com ganhos tão pequenos assim, a gente aqui é proibido de entrar em uma operação com menos de 10% de alvo. Tá? Porque aí a gente não vê valer a pena no mercado ficar ganhando 5, 6% aí para operar muito para ganhar pouco. A gente gosta daquela entrada perfeita aí. Pega 10, 15, 20, 30% aí, como esses resultados que a gente sempre apresenta aí. Tem esses resultados lá no site da Asa Trader. Tem os resultados aqui no Instagram, resultados no Facebook. E a gente sempre está postando esses resultados aí para você ver que é possível sim ganhar no mercado de ações, tá? Vamos ver alguma outra ação aqui que a gente consiga verificar esses pivôzinhos. Vamos ver BIT4, a gente já viu da BIT4, PTBL 3, já vimos da Petro 4. Vamos ver se na Vale tem. É estatal, mas é gráfico, tá? Não importa. Na Petro é estatal, mas a gente não se importa com isso. Tem pessoas que não gostam muito de operar estatais, não, mas eu não vejo notícia, eu só vejo o gráfico, que é o gráfico que me informa o preço de compra e o preço de venda. Ele que me diz ali quando é que eu vou comprar e quando é que eu vou vender a ação. Pô, já abriu o gráfico e já apareceu aqui, ó, da Vale. Tendência de queda. Opa, gente, eu sempre desenho mal aqui, ó. Tendência de queda. Ondas da teoria de Dow. As ondas, ó, topo e fundo, ascendente, topos e fundos descendentes aí, que é uma tendência de queda. Aqui deu até uma pequena agulhada aí, ó, e voltou para sua tendência de queda, tá? Pegou os stops aqui de alguns desavisados aí e voltou para sua tendência de queda. Olha o final da tendência de queda que aconteceu. Consolidação. Gráfico totalmente sem direção, ó. Topo e fundo na mesma linha, ó. Aqui funcionando como um suporte, aqui funcionando como uma resistência. O que aconteceu aqui? Rompeu. E olha aqui o cuidado que você tem que ter. Rompeu, né? Voltou para dentro da consolidação e logo depois seguiu para sua tendência de alta. Olha onde é que foi formado a estrutura do pivô. Ele foi formado praticamente dentro da consolidação, mas ele rompeu para avisar, ó, tô querendo fugir dessa consolidação, tô querendo romper, tá? Então você vai entrar em cada rompimento logo depois de uma consolidação? Não, até porque dentro de uma consolidação os maiores índices aí de rompimento falso acontecem dentro de uma consolidação. Na tendência, não é assim. Na tendência, topos e fundos realmente serão rompidos. Tá? Então, esses rompimentos aí se confirmam numa tendência de alta ou uma tendência de queda. Na consolidação, pode haver aí muitos rompimentos falsos, tá? Aqui houve um rompimento e logo depois seguiu para sua tendência de alta, tá? Aqui tem uma excelente entrada para operar vendido, olha só, várias entradas aí. Olha o topo, o que aconteceu com o topo aqui, ó, consolidado, período consolidado, rompeu o período de consolidação, seguiu para sua alta. Isso daqui, essa primeira correção aqui é um pivô, tá? Confirmando a sua tendência, a sua reversão de tendência.
olha a estrutura aqui que foi formada. Aqui um pouquinho mais atrás, deixa eu ver aqui se tem um pivô de alta. Nossa, período bom aqui de alta do mercado, hein? Excelente. Período de alta no mercado. Vamos ver aqui, vamos traçar nossas linhas aqui. Opa, pronto. Vamos ver aqui, ó. Aqui a entrada aqui tá bem feia, tá? A gente não opera essa coisa feia aqui não, tá bom? O que a gente vai operar? Quando sair dessa confusãozinha aqui do mercado. Por quê? Porque o topo e fundo, ele tá toda hora, o fundo vai lá, caça o stop de quem está operando comprado. Olha isso aqui. Por isso que eu sempre falo, ó, a importância de tirar o zoom da tela. É muito importante. Então, logo depois desse período aqui meio chatinho, dessa ação, o que aconteceu aqui, ó, gap, abriu já o mercado em gap, outro gap aqui. Isso daqui, ó, o que formou? Pivô. Olha o pivôzinho bem aqui, ó. Pronto. Que estrutura bonita para se operar. Ele saltou aqui de 88 reais para quase 100 reais. Saltou aí para quase 99 reais. Para não dizer que você vai pegar um topo, pronto. Vendeu aqui em 95 reais. Começou a formar essa estrutura aqui de consolidação e você sai fora. Ou seja, cada ação aí você ganha quase 8 reais por ação. Vê se dividendo paga isso. E isso aqui é questão de dias, tá? Que isso aqui é o gráfico de horas. Por isso que eu falo, pessoal, foco em dividendo é uma coisa que não faz muito sentido para mim, para quem principalmente está iniciando no mercado. Tá? Não consigo entender. Lógico que, pô, tem pessoas aí que graciosamente só operam só com dividendos. Mas para quem tem milhões na conta, quem tem pouquinho, eu não vejo o menor sentido. Mas isso aí sou eu, tá? Se é para você, é sua estratégia, não tem o que se discutir. Você tem que buscar o que é melhor para você. Mas isso aqui dividendo não paga não, tá? 9 reais por ação. Isso aqui só no mercado mesmo, no swing trade, que a gente comprando e vendendo a ação, aí esse comércio de ações que a gente faz, que ganha tudo isso aqui. Vamos ver aqui se tem algum outro, vamos analisar bastante aqui esses períodos aqui, ó, para você se habituar, tá? Eu quero que você saia daqui expert em pivô, que você consiga identificar o pivô em qualquer ação. Aqui, ó. Esse aqui é um período que você não entra, tá? Quando tá... Esse aqui é uma parte que você não faz nada no mercado. Ó, batendo, subindo, não faz nada aí, fica de fora. Só opera esse aqui, ó. Tendência. Subiu, compra, desceu, vende. Vou ver se consigo aqui achar alguma outra estrutura. Aqui, ó. Período consolidado. Né? Período aqui consolidado. Rompeu esse período de consolidação, principalmente com esse pequeno gap aqui. Voltou para testar a antiga resistência, se transformou no suporte. E subiu, tá? Subiu até aqui. E subiu. Você ganhou no mercado aí em apenas, acho que até um dia só. Em um dia você ganhou no mercado. Ganhou, vamos ver quanto? 53, 54 reais. E vendeu 53 reais por ação em um dia só. A gente fez não, 2 dias, minto. Foram 2 dias aí. Então assim, pô, um swing trade aí, uma operação de 2 dias e ganhou esse valor por ação. Tá? Então, para operar o swing trade, pessoal, é simples. Não é arriscado como dizem por aí. Não é tão arriscado como day trade. Você também precisa ter tanta paciência quanto aquela espera tão grande como buy and hold, que você fica décadas e é aportado numa ação esperando uma valorização. Tá? O que você tem que ter no mercado é a visão para longo prazo. Você não pode ficar no mercado ali operando para longo prazo aí no swing trade, uma posição de position trade e ficar anos ali para ganhar 10, 15, 20%. Não tem lógica nenhuma. 10, 15, 20, 30% a gente consegue essa rentabilidade no curto prazo. Tá? E nesse curto prazo é comprando e vendendo em questão de dias ou semanas essas ações. Então a sua visão tem que ser de longo prazo, não a sua operação.
Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? A identificar esses pivôs de alto, pivô de baixa. Procura sempre isso aí para fazer essas operações. Qualquer dúvida ou sugestão, só me avisar aqui, deixe nos comentários e pode deixar aqui por mensagem mesmo que eu vou responder e vou procurar fazer o melhor conteúdo aí para te ajudar, tá bom? Espero que tenha ajudado e até a próxima aula, até o próximo vídeo.